Então vamos lá. Hoje eu trouxe para resolvermos juntos uma questão sobre termorregulação no exercício físico. Antes de começar a resolução, vamos entender melhor o que é a termorregulação. Então, a maioria de vocês deve saber que o corpo possui uma temperatura corporal interna controlada por volta de 37 graus Celsius. Ou seja, é a temperatura onde as funções fisiológicas ocorrem da melhor maneira. Portanto, o corpo possui mecanismos para manter a temperatura próxima a esse valor. E esses são os mecanismos termorregulatórios. Os exemplos que mais conhecemos são a transpiração no calor e o tremor involuntário no frio. Sabendo dessas informações, vamos ao enunciado da questão. Um atleta com massa corporal de 80 kg corre à volta da Pampulha, distância total de 18 km, a uma velocidade média de 12 km por hora. Temos então algumas questões a partir do enunciado. Vamos a elas. A primeira pergunta nos pede qual o gasto energético do atleta durante a corrida. Para resolvê-la, vamos utilizar um cálculo metabólico simples, onde o gasto energético é igual ao equivalente metabólico da atividade, MET, vezes a massa do indivíduo, em quilogramas, vezes o tempo, em horas. O gasto energético é o parâmetro que buscamos descobrir. O MET já é fornecido pelo enunciado, tendo valor de 11 vezes e meia a taxa metabólica de repouso, ou seja, um consumo de 11,5 quilocalorias por quilograma por hora durante o exercício. A massa do indivíduo também já é encontrada no enunciado e equivale a 80 kg. O tempo da atividade podemos descobrir multiplicando a distância pela velocidade na prova, chegando ao valor de 1 hora e meia ou 1,5 hora. Multiplicando os valores, temos que o gasto energético na atividade é igual a 1.380 quilocalorias. Agora, na segunda questão, é pedida a quantidade de energia liberada na forma de calor. O enunciado nos informa a eficiência mecânica, que é de 20%, ou seja, 20% da energia consumida na atividade resultou em trabalho. Nesse caso, foi utilizada para o deslocamento na corrida. Consequentemente, no caso da questão, os 80% restantes da energia foram produzidos na forma de energia térmica ou calor. Com isso, basta multiplicar o gasto energético total pela porcentagem de energia produzida na forma de calor, chegando ao valor de 1.104 quilocalorias de calor produzido. A terceira questão nos pede o cálculo um pouco mais elaborado, onde, numa situação hipotética na qual não houve perda de calor, qual seria a elevação da temperatura interna na atividade? Bom, para resolver a questão, vamos utilizar a equação de calorimetria, Q igual a mc ΔT. Na primeira parte da equação, o Q corresponde ao calor armazenado. Na segunda parte, o m é a massa do indivíduo. O C é o calor específico médio dos tecidos do corpo humano e o ΔT é a variação de temperatura. O calor armazenado podemos descobrir subtraindo o valor de calor dissipado, que nesse caso é igual a 0 kcal, do calor produzido, 1.104 kcal. A massa do indivíduo é fornecida pelo enunciado e equivale a 80 kg. O calor específico médio dos tecidos do corpo também é fornecido, 0,83 kcal dividido por quilo vezes Celsius. Por fim, o ΔT é a variação de temperatura e é o parâmetro que queremos calcular. Com todos os valores na equação, podemos começar os cálculos, multiplicando a massa pelo calor específico. Podemos cancelar o quilograma e chegamos ao valor de 66,4 quilocalorias sobre graus Celsius. Vamos agora inverter a equação, trocando os fatores de lado para facilitar a observação. Em seguida, os 66,4 quilocalorias sobre graus Celsius volta para o lado direito da equação. Porém, pela regra matemática, se estava como multiplicador de um lado da equação, passa como divisor do outro, ou seja, passa a dividir o valor de 1.104 quilocalorias. A divisão de frações é feita através da multiplicação cruzada. Então, o numerador multiplica o denominador da outra fração. Para ficar mais fácil de visualizar, eu inverti a fração da direita. O grau Celsius, que estava como denominador, passa a ser numerador, e os 66,4 quilocalorias passa a ser o denominador da fração. Portanto, o ΔT é igual a 1.104 quilocalorias vezes graus Celsius, dividido por 66,4 quilocalorias. Resolvendo essa divisão, chegamos ao valor de ΔT igual a 16,63 graus Celsius. Ou seja, após a realização do exercício físico sem a dissipação evaporativa de calor, seriam acrescidos 16,63 graus Celsius à temperatura inicial,
de 37 graus, resultando numa temperatura final de 53,63 graus Celsius. Por fim, na questão 4, a grande diferença é que nos é informada a taxa de sudorese. Nessa questão, é considerado que toda a dissipação de calor ocorreu através da evaporação do suor, e que todo o suor produzido foi evaporado, ou seja, participou da retirada de calor. As informações que temos até o momento são o calor produzido, que é igual a 1.104 quilocalorias, a taxa de sudorese de 1,2 litros por hora, e que a sudorese durante 1h30 de duração de atividade foi de 1,8 litros. Além dessas, apesar do enunciado não nos dar essa informação, o que é encontrado na literatura é que cada litro de suor evaporado equivale a uma retirada de 580 quilocalorias da quantidade total de calor armazenada no corpo. O primeiro ponto do cálculo é descobrir quantas quilocalorias foram retiradas. Efetuando os cálculos, temos que foram retirados 1.044 quilocalorias através do suor. Subtraindo do calor total produzido, a quantidade de calor acrescido nos tecidos é de 60 quilocalorias. Nessa segunda parte, vamos repetir o cálculo com o calor específico da questão 3. Os valores no lado direito da equação são os mesmos, então não vou repetir a resolução. No lado esquerdo, o valor de Q é de 60 quilocalorias. Com a equação já invertida, basta dividir 60 quilocalorias pelas 66,4 quilocalorias sobre graus Celsius, assim como na questão 3. Efetuando as operações, descobrimos que o valor de ΔT equivale a 0,9 graus Celsius e que a temperatura interna ao final da atividade é de 37,9 graus Celsius. Bom, já temos todos os resultados pedidos na questão. Agora eu separei os valores que encontramos na terceira e na quarta questão para podermos compará-los. Eles representam a temperatura interna no exercício, havendo ou não a dissipação evaporativa de calor. É interessante comparar esses valores, pois em ambos os casos o exercício foi o mesmo, mas o acréscimo na temperatura interna foi muito menor na segunda situação. Isso é muito importante, pois o corpo não é capaz de suportar temperaturas internas como a de 53 graus Celsius encontradas na questão 3. Consequentemente, o atleta não teria condições de terminar o percurso da corrida. Inclusive, esses valores elevados de temperatura são incompatíveis com a sobrevivência humana. Já com a presença dos mecanismos termorregulatórios, o valor final de temperatura interna foi menor. E apesar de 0,9 graus Celsius já se tratar de um aumento considerável, fisiologicamente falando, não comprometeria o desempenho na prova e a saúde do atleta. Bom, essa foi a questão que trouxe para resolvermos hoje. Ficou alguma dúvida? Tem uma sugestão de tema para uma próxima questão? Comenta aí embaixo e aproveita para conhecer mais nosso canal. Até a próxima!